Já vamos continuar com a nossa sessão. Até a palavra o Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelos 5 deputados. Relativamente à questão colocada pelo deputado Chan Vacão sobre a eletronização dos serviços judiciais, em 27 de setembro entrou em vigor a lei do governo eletrónico, determinando que essa regime não se aplica aos órgãos judiciais. Mas, por despacho do Presidente do TUI e do MP, eles podem estender a sua aplicação aos seus órgãos. Já foram lançados os despachos, querendo com isso dizer que a partir dessa data, que há bocado referi, que não tem uma natureza de urgência e não implica despachos, vão ser aplicados esse sistema. Em abril eu cheguei a fazer uma apresentação dizendo que os órgãos judiciais têm criado um grupo de trabalho para acompanhar a evolução e a aplicação desse regime. Porque para os órgãos judiciais esse sistema é muito mais importante do que os órgãos administrativos. Falou-se há bocado sobre a sua preocupação sobre a eletronização dos processos e com a comunicação que tive com os órgãos judiciais e através da conta comum, única de acesso comum, através, quer os advogados, quer os residentes em gerais, podem apresentar a sua documentação, as informações através da conta única de acesso comum. E no próximo ano, e através dessa conta que vão ser resolvidos alguns dos problemas quanto à eletronização. Esta vai ser o primeiro passo, que é muito importante para dar esse primeiro passo, porque este é muito importante. Eu acho que já tem acumulado alguma experiência, algumas práticas para construir a eletronização dos processos nos órgãos judiciais. Atualmente não existe o sistema de advogados associados, de acordo com o atual regime, depois de ouvir, escutar da Associação dos Advogados de Macau, que nós vamos proceder ao estudo e provavelmente à elaboração da respectiva lei, que temos uma atitude aberta para essas hipóteses. Na resposta às questões levantadas pelos senhores deputados, no que se concerne ao desenvolvimento da área financeira, que é um trabalho muito importante e é eleito pelo governo como prioritário nas linhas de ação governativa, e que, em termos de produção legislativa, nós vamos ter várias leis para esse aspecto. A produção das leis são já em estudo, e através do secretário para a Economia e Finanças foi incumbida com uma empresa especializada para apresentar um relatório relativamente a esta matéria, porque é uma empresa muito especializada na área financeira, tanto em termos de ações, obrigações, porque há que ter largas experiências nesta área, é que se pode apresentar o enquadramento da lei. Mas agora, como é que vai se harmonizar com o sistema jurídico de Macau?
E posteriormente, com certeza, vai ser apresentado à Assembleia para apreciação e discussão. Quanto à lei sobre a renovação urbana, que foi incumbida uma empresa para levantar um estudo e que esse relatório já foi apresentado ao Conselho de Renovação Urbana para apreciação. E que tanto as obras públicas como nós vamos ter em consideração esses dois relatórios como referência na elaboração da lei que vai ser produzida no próximo ano. Quanto sobre o contrato celebrado com Alibaba e a administração de Macau, quanto à computação por nuvem, já está em vigor. Uma outra tem a ver com a eletronização, com o governo eletrónico, porque o contrato ainda estende até ao junho do próximo ano. E é muito pessoal das suas empresas que não estão em Macau, porque a eletronização, há que haver uma colaboração e um diálogo entre os trabalhadores, a empresa e com o pessoal de informações, de telecomunicações e comunicações de Macau, ou seja, da administração pública. E vamos obter o apoio da empresa Alibaba, tanto quanto ao pagamento eletrónico ou a carteira digital. E vamos já introduzir melhoramentos todo o nosso sistema, porque temos apostado muito na eletronização dos nossos serviços. Por isso, nós vamos concentrar nos esforços no sentido de lançar um sistema que simplifica os procedimentos e que sejam mais utilizados pelos residentes. Quanto ao pessoal, espero que os serviços de assuntos jurídicos possam elaborar uma lei em que é possível uma mobilidade horizontal para participar conjuntamente nos respectivos trabalhos. Quanto aos padrões, relativamente ao acordo celebrado entre as autoridades de Macau e os serviços de alfândega da China, para facilitar o desalfandegamento das mercadorias exportadas que se exporta de Macau para a China. Estamos a acompanhar de perto essa matéria, que no sentido de intensificar o nosso diálogo, para fixar os padrões, para clarificar as formalidades, que é benéfico tanto para Macau como para a República Popular da China. Pode com os assuntos municipais. Pode fazer um diálogo com o SA. Há que haver uma cooperação com o impacto da Covid. Os grandes eventos foram suspensos, mas é através da nossa rede que vão sendo feitas as divulgações das promoções sobre a segurança alimentar.
quanto à questão levantada, que talvez eu vou dar ao presidente do Instituto de Assuntos Municipais para responder. Obrigado, Sr. Secretário. Tendo em conta as regras, as nossas regras, então temos que desenvolver trabalhos de inspeção de mercadorias importadas da cadeia de frio, etc. E já temos um sistema de rastreamento da fonte. E para cada uma das mercadorias, então, temos um QR Code e para importação e exportação há que fazer um registro. E através desse sistema de rastreamento, então podemos fiscalizar e controlar cada uma das etapas do percurso dessas mercadorias. E a partir de agosto, então já estamos a efetuar os atos de desinfecção das embalagens, não só embalagens da parte do exterior, mas também vamos então efetuar análises à embalagem em si, no interior da embalagem. Então tentamos inspecionar por amostras e há 230 pontos para fazer isto, para fazer essas tarefas. E já fizemos mais ou menos uma análise a 7.000 amostras, mais ou menos. E as mercadorias, o número de mercadorias atinge 2.000. 72.000, digo, perdão. E através desses dois regimes, ou seja, o sistema de rastreamento e até o regime de registro, então podemos acompanhar a cadeia das mercadorias importadas da cadeia de frio. E já fizemos também testes de ácido nucleico ao pessoal, mais ou menos 4.200 trabalhadores, junto de 4.200 trabalhadoras, e já estamos a fazer uma lista em conjunto com os serviços de saúde, de uma lista de 2.500 cotas. Uma lista com 2.500 cotas, para então fazer isto, desenvolver essa tarefa. E mesmo nos postos de abastecimento de mercadorias e até mercados municipais, então temos vindo a fazer esse trabalho de colheita de amostras para análise e medidas de saneamento e de desinfecção. E tendo em conta também as regras e as instruções dos serviços de saúde, então tentamos desenvolver esses trabalhos de desinfecção, tendo em conta essas regras, porque são atividades que são desenvolvidas em 3 níveis. E, no fim, tentamos, então, já definimos 6 planos em conjunto com os serviços de saúde para, ao detectar casos de infecção, então podemos adoptar as respectivas medidas, tendo em conta os 6 planos. O deputado Lee Chan-yu perguntou sobre a otimização do processo de consulta pública. Na segunda metade deste ano, de fato, nós tivemos muitos trabalhos de consulta pública. E o senhor chefe do executivo também chegou a falar sobre esta matéria. Por causa da epidemia, não se reuniu condições para o lançamento dessas matérias para serem colocadas à consulta pública. E nós vamos também fazer esse trabalho nos próximos tempos para ouvir as opiniões da sociedade. E a forma como nós devemos equilibrar essas medidas, nós vamos ter que ver melhor e depois ponderar sobre isso. Quanto à renovação dos contratos dos trabalhadores, que quando se tratam de trabalhadores que não sejam de direção e chefia, de acordo com a proposta de lei de 14 de 2009, o regulamento administrativo, nós podemos ter essas soluções quando alguém ocupa um lugar de direção e chefia e quando deixa esse cargo. De acordo com o regime atual,
há uma dispensa de concurso por despacho do chefe do executivo e regressa, por exemplo, se é de carreira de assessoria, de assessor, então regressa para o seu lugar de origem, categoria de origem, e só quando acontecer um caso muito grave de disciplinar, por exemplo, é que não há lugar a uma renovação do contrato quando alguém regressar ao serviço de origem. Em relação ao fato de os trabalhadores de função pública da camada mais baixa e os seus apoios financeiros, nomeadamente quanto ao subsídio de residência, este é um assunto que deve ser ponderado de forma global, atendendo à conjuntura econômica que estamos a viver neste momento. É um assunto que deve ser ponderado com maior cautela. O deputado Maxwell colocou 3 questões para discussão. Um é sobre o que o senhor chefe do executivo disse. Tratam-se de alguns comentários sobre os trabalhadores da função pública. Como o senhor chefe do executivo já tinha referido, a maioria dos trabalhadores de função pública são responsáveis e têm um desempenho, uma prestação que nós reconhecemos como muito positiva. E agora, o que o senhor chefe do executivo apontou de mal foi a cultura e a necessidade que se deve alterar determinada cultura que se verifica na função pública. Por exemplo, alguém que está sentado no gabinete e resolve os problemas à distância através do telemóvel, e por isso há necessidade de alterar essa forma de procedimento, exigindo aos responsáveis que se desloquem ao terreno para resolver os problemas. Quanto à forma de resolução dos problemas, é necessário haver um maior empenhamento, e quando há situações em que tanto a sociedade como o governo têm entendimentos diferentes, é necessário haver uma maior paciência para o esclarecimento. Por exemplo, em relação à proteção dos animais, porque é raro nós vermos uma sessão de debate da área governativa de assuntos de justiça e administração, nós vermos residentes à porta da Assembleia Legislativa manifestarem-se sobre determinada matéria. E hoje nós vimos algumas pessoas a manifestarem-se sobre proteção de animais. Este é um assunto que nós vemos que não deve ser um assunto que coloca o governo e a população em posições contrárias ou antagônicas. É necessário haver um maior esclarecimento sobre as medidas e sobre a política que nós adotamos sobre essa matéria junto da população. É necessário haver um maior empenho no diálogo e com as associações protetoras de animais, com a população, para ver quais são os problemas que devemos resolver em relação aos animais vadios e a forma como nós podemos aperfeiçoar melhor a nossa ação governativa nesse campo. Quanto à formação dos trabalhadores da função pública, nós temos agora uma iniciativas de formação para a formação de 3 equipas que estão neste momento
receber uma formação para formar grupos de trabalhadores que poderão depois vir a preencher os lugares que vierem a existir. A deputada Song Pek-hei, também vou responder à sua pergunta daqui a pouco. Deputado Chamacan, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pelas suas respostas. O secretário disse que no próximo ano vai proceder à eletronização dos processos, nomeadamente a apresentação de forma eletrónica dos articulados. Eu acho que o setor jurídico, o setor da advocacia está muito receptivo a este ato. Quanto à eletronização dos processos, acho que o melhor é permitir a consulta online ou de forma eletronizada os processos, mas acho que ainda há um caminho muito longo a percorrer para chegar lá. E quanto à alteração do regulamento dos advogados, quem é que vai tomar a iniciativa de... Perdão, quanto à lei sobre as sociedades civis no âmbito da advocacia, quem é que vai tomar a iniciativa de proceder à legislação sobre o assunto? Porque esta lei também contribui muito para nós, da área de advogados, para colaborar com o interior da China. Não podemos dar um passo em frente para avançar os trabalhos. Em 2012, houve um documento da Associação de Advogados que foi entregue ao governo, que tem a ver com uma sociedade civil dos advogados. Há um articulado, uma versão até, que foi aprovado pela Direção-Geral da Associação de Advogados. Já se passaram mais de 8 anos. Eu sei que o senhor secretário vai assumir uma atitude de abertura sobre o assunto. Não estou a pedir que acelere, mas espero que ainda neste mandato do governo é possível de concretizar esta lei. Muito obrigado. Sr. Deputado Choi Penga, obrigado. Parece que já respondeu a todas as minhas questões. Quanto à mobilidade horizontal, eu compreendo que há dificuldades, que não sei se é possível de ser promovido nos serviços sob a sua tutela. Pelo menos alguém tem que dar esse primeiro passo. Mas quando há essa pretensão, como é que isso se torna possível? Eu também agradeço a explicação prestada pelo Sr. Secretário relativamente à lei básica. Quer dizer, há uma cooperação entre os serviços públicos e com as associações civis na promoção e divulgação da lei básica no interior da China. Mas temos reparado que ele não tem uma compreensão muito correta das suas normas. Não sei, para além de uma exposição de fotografias, quer dizer, especialmente na escola de ensino básico, nas escolas superiores, para promover e divulgar a lei básica e para mostrar quais são as diferenças entre a lei básica e as leis da China. Para além da cooperação com as 9+2, as cidades da China 9+2, e com a medida anunciada pelo governo, não sei se tem ou não acordado com as cidades da China, no sentido de elaborar alguns materiais didáticos com vários níveis relativamente aos conhecimentos sobre a lei base, para que essas cidades conheçam os direitos atribuídos pela lei básica a nós. Tem a palavra o Sr. Deputado Lei Chan-Yue. Sim, obrigada pelas respostas dadas pelo Sr. Secretário e pelos membros do Governo quanto ao elevar do valor do subsídio de residência dos funcionários públicos. Então, quero apresentar as seguintes minhas opiniões. Sabemos que o preço dos imóveis são elevados e isto está a prejudicar a vida dos funcionários públicos. E tendo em conta esta situação epidêmica,
E mesmo a nível mundial, sabemos que esta situação está a agravar-se. E parece-me que ao apresentar essa sugestão ao governo, parece que estou a apresentar não em tempo oportuno, mas tendo em conta o princípio de justiça e de imparcialidade, então não podemos menosprezar nem desleixar essas solicitações ou exigências, porque é muito importante salvaguardar os direitos e interesses dos funcionários públicos nessa situação epidêmica. Não podemos desleixar. E para aliviar a pressão no que diz respeito à aquisição de habitação, muitos funcionários públicos ou associações de funcionários públicos também sugeriram ao governo para então construir um edifício habitacional próprio para os funcionários públicos, ou até disponibilizar alguns apartamentos ou frações aos nossos funcionários através de arrendamento. Então, são essas as minhas sugestões ao governo em relação aos funcionários públicos. Deputado Maksoi Kyun, obrigado. Senhor secretário, acho que a sua resposta em relação às 5 questões colocadas pelos 5 deputados não está a responder totalmente. Nem falei sobre os animais, agora respondeu essencialmente sobre a questão dos animais. Eu disse também que o chefe executivo já tinha referido que a grande maioria dos funcionários públicos são bons e nós, sendo representantes da opinião pública, o governo também deve dialogar conosco quando nós transmitimos as opiniões ao governo. E também o governo alega que há muitas dificuldades para concretizar as medidas, mas já na altura eu tinha sugerido a necessidade de formação de diferentes equipas que vão suceder aos atuais trabalhadores à medida que vão saindo da função pública. E agora ainda só diz que ainda vai experimentar formas e soluções. Agora temos que ver que funciona na RAEM um sistema com predominância do executivo. E agora, quando há essa necessidade de formação de equipas de trabalhadores da função pública, nós não somos ratinhos de laboratório para fazer experiência. E quando há essa omissão por parte dos trabalhadores, há necessidade de apurar a responsabilidade e haver uma responsabilização. Deputado São Peque, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, quanto à ordem de dar respostas, queria complementar um pouco. O Sr. Secretário deve prestar atenção ao regime de carreiras, nomeadamente a categoria máxima dos funcionários. Alguns funcionários andavam a dizer há que esperar que um dia que abra uma vaga ou um lugar vagar é que tem oportunidades para ser promovidos. Ou seja, não há uma calendarização. E por isso, alguns trabalham, ficavam muito indignados e assim prejudicando passo a passo toda a equipa de funcionários, nomeadamente no âmbito de saúde pública. Alguns médicos disseram que são promovidos com o tempo de serviço na carreira, mas não sei porque é que o governo não abre vagas para estes médicos serem promovidos para a próxima categoria. Não sei porquê. Eu acho que o governo deve rever a situação, porque isto tudo tem a ver com as carreiras. Por isso, há que ter um plano global que permita aos funcionários terem oportunidades de obter promoção de categoria. Quanto ao regime sancionatório, como está?
Por exemplo, na lei de prestação de alojamento ilegal dispõe de regras sancionatórias, mas há alguns que não foram punidos, alguns infratores não foram punidos, nomeadamente as pessoas do interior da China. Por isso, a revisão do Código de Procedimento Administrativo há que ser revisto para assim levar à eficiência da imposição de sanções. Muito obrigado. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Vou responder à questão colocada pelo deputado Song Pequet, que esqueci-me de responder quanto à reforma da administração pública. Temos quer dizer, as ações têm que ser lançadas de uma forma ordenada para estabilizar o número o pessoal do quadro e o funcionamento da administração. Quanto ao topo da carreira, no topo da categoria, quando chegar ao topo da categoria de um modelo, quer dizer, quando atingir, nós temos de ponderar com muita cautela, porque há sempre o topo, chega-se ao topo da sua categoria. Se é quando chegar ao topo, temos de criar mais categorias. Cada não podemos fazer por fazer, no sentido de fundir os respectivos serviços, os diversos serviços públicos, afetando, criando assim impacto para o seu pessoal. Porque ele vai criar uma situação de instabilidade para os trabalhadores da função pública. É uma situação que nós temos de prestar a devida atenção. Porque quando haja necessidade de reformar ou de reestruturar, é que nós vamos fazer. Temos de obedecer os princípios básicos. Por exemplo, quanto ao regime de notificação, isso tem de ser mesmo efetuado, proceder à sua reforma. Quer dizer, foram feitas análises e estudos sobre as mais diversas soluções. Quanto à questão do deputado Max Soikun, porque eu sei que em 2 minutos eu consigo responder à questão levantada relativamente à infiltração de água. Quanto à questão da infiltração de água, é um fenómeno que aflige a população há muito tempo, há largo tempo. Que se com a aceleração do ritmo de trabalho dos serviços interdepartamentais, consegue resolver o problema. Fizemos isto, mas não dá para resolver. Às vezes é por causa da vedação do acesso do proprietário para a realização de inspeção. Quando se trata de um caso grave de infiltração que tem implicações, que cria problemas à sanidade do meio ambiente, à segurança pública, neste caso, nós podemos, através das obras públicas, recorrer aos serviços de saúde. Podemos assim resolver a questão. Mas pode não atingir esse tipo de grau por o proprietário não colaborar. Quer dizer, eu já expliquei que nós vamos através de uma entidade ou um indivíduo profissional. Porque se trata de resultado por causa do vizinho do andar de cima, mas ele não colabora, não abre a porta para efetuar a inspeção. Como já disse, nós temos de haver alguém que toma uma decisão, tem de servir de júri. Se ele não recusar a cooperação,
O caso vai levado a tribunal, a um tribunal judicial ou um tribunal de arbitragem. Porquê? Quer dizer, ele pode não vir assumir as consequências, ele não nada ligar, nada cooperar. Mas não é assim. Há bocado falei sobre a formação do pessoal de chefia, a direção de chefia. Porque é que falei sobre um projeto, um projeto piloto. Porque o pessoal de direção de chefia, não há um regime determinando quais as qualificações, habilitações uma pessoa tem de reunir para poder ocupar esses cargos, aliás. Estamos a lançar um projeto experimental. Eu já falei, que foi falado há anos. Se isso vai ser com sucesso, vai haver um êxito. Nós temos de ver, temos que testar se isto... quanto ao Lei Chanju falou sobre alguns cargos com arrendamento de habitações por parte dos trabalhadores da administração pública. É um problema não só os trabalhadores da função pública enfrentam, mas também os residentes de Macau. Eu acho que nesta fase, quando a economia recuperar, nós vamos fazer algo para construir uma rede de segurança em termos de habitação para os residentes, para os trabalhadores. Vamos ter isto tudo em consideração. Toda a situação em consideração. A lei básica, quanto à questão levantada pelo deputado Choi Sai-Peng, a lei básica é uma lei nacional. Mas agora, para que venha a ser aplicado por residente de Macau, ou para conhecer a lei básica, essa é uma obrigação. Mas para os residentes da China, a mais adequada forma é de eles conhecer a estrutura política, administrativa, legislativa e judicial de Macau. Porque fizemos uma exposição itinerante, de exposição de fotografias itinerante nas várias cidades da China. Eu creio que poderemos começar a partir da Grande Bahia. Com experiências que nós temos recolhido com a organização da exposição itinerante. Quanto à questão levantada pelo deputado Chan Vak-Keong sobre o regime relativamente às firmas de advogados ou advogados associados, isso tem a ver com os próprios interesses dos advogados. Eu creio que a Associação dos Advogados, pelo menos para saber qual é a intenção e o que é que pensa a Associação dos Advogados. É a primeira coisa que temos de, primeiramente, perceber. Quinto grupo? Ok. Primeiro, então, tem a palavra a senhora deputada Angela Lam. Tendo em conta o balanço feito pelo chefe executivo, então, o chefe executivo disse-nos que ainda há algumas
irregularidades na administração pública, ou seja, ocorrem ainda fenômenos da falta de iniciativa a nível de planeamento e ação, ainda assunção superficial de deveres, um desfazamento da realidade, um discurso vazio de conteúdo, etc. Então, gostaria de perguntar ao senhor secretário sobre o seguinte: como é que então vai resolver essas irregularidades ou esses fenómenos? De que medidas dispõe para resolver esses fenómenos e acabar com esses fenómenos para que os funcionários públicos consigam, então, servir melhor a nossa população? Sabemos que necessitamos de uma equipa de quadros qualificados de direção e chefia. E sabemos que, então, o governo, em colaboração com a Universidade de Macau, realizaram cursos para a formação de funcionários públicos em 2020. Sabemos que para ser, então, o pessoal da direção e chefia, então, deve ter uma capacidade de liderança. Isto é muito importante. E por isso, Macau, como é uma cidade importante na Grande Bahia, então, para a reserva de quadros qualificados e para a formação de quadros qualificados de direção e chefia, então, vai ter em conta a situação da Grande Bahia ou o desenvolvimento da Grande Bahia para formar quadros qualificados de direção e chefia e fazer uma reserva de quadros qualificados para o efeito? Vai ainda adotar medidas para elevar a qualidade dos funcionários públicos para que nós todos podemos, então, participar na construção da Grande Bahia? Uma outra questão que tem a ver com a comunicação, colaboração entre a administração e a Assembleia Legislativa, e sabemos que essa comunicação e essa colaboração tem vindo a ser aperfeiçoada. E a Assembleia tem vindo a desempenhar as suas funções de fiscalizar as ações governativas do governo, mas ainda há espaço e margem de melhoria, nomeadamente sobre o seguinte: ou seja, a apresentação de diversas ou várias propostas de lei no último mandato do governo, a Assembleia. Então, isto trata-se de um grande volume de trabalho para a Assembleia e trata-se de um desafio para os deputados da Assembleia Legislativa. Este ano também é o último, então, ano desse mandato, da sessão legislativa, e temos só meramente 8 meses para trabalharmos nestas propostas de lei. Sabemos que, de acordo com o plano legislativo, então, vamos ter mais 9 propostas de lei. Para além dessas 9 propostas de lei, será que vai haver outras propostas de lei que vão ser entregues à Assembleia Legislativa neste último ano, nessa última sessão legislativa? Porque isto é muito importante para que a Assembleia possa desempenhar a sua função de acompanhar as propostas de lei, tendo em conta o desenvolvimento social de Macau. Uma terceira pergunta tem a ver com a escutação pública, com a consulta pública. Porque todas as propostas e os trabalhos, ações governativas desenvolvidas pelo governo, normalmente são importantes para a vida da nossa população. Já também o chefe executivo disse-nos que a consulta pública é importante, mas esperamos que essa consulta pública possa ser mais simples. Agora, quanto à participação da população na consulta pública, se calhar, às vezes, algumas propostas de lei são mais técnicas e, por isso, nem todas as pessoas, nem todos os residentes ou uma pessoa normal, comum, consegue perceber essas propostas de lei. E, por isso, peço ao governo, então, para desenvolver os trabalhos preparatórios de uma forma mais simples, intensificando ou reforçando os trabalhos de divulgação junto da nossa sociedade, para que a sociedade possa, então, estar a par do assunto. Mas ainda sabemos que a consulta pública,
pública também normalmente faz-se junto de algumas das associações, junto dos diversos sectores. Então, peço ao governo para então recolher essas opiniões de diversas vertentes, de diversos setores e então encontrar um ponto de equilíbrio. Mas ainda acho que deve então aumentar a transparência dessas informações para que a população possa então participar mais nos trabalhos do governo. Sabemos ainda uma outra questão em 2021, então sabemos que vai haver trabalhos sobre para o desenvolvimento ou concretização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no próximo ano, isto para então melhorar a qualidade da vida dos nossos residentes. Sabemos que já há essa convenção, mas ainda não temos um regime perfeito para isto, para o efeito. E já no interior da China também já há regimes e leis e regras que regulamenta os estabelecimentos sem barreiras arquitetônicas para os deficientes, para as pessoas com deficiência. Será que em Macau também, ou seja, o governo vai ou não definir um sistema mais perfeito com a legislação relativa às pessoas com deficiência? Mas ainda sobre a elaboração de um relatório para a atribuição de apoios às pessoas portadoras de deficiência e por isso gostaria de saber se o governo tem trabalhado nesta matéria, na elaboração dos respectivos relatórios então, e recolhendo as opiniões junto das associações dessa área. E será que vai haver novos planos para o desenvolvimento das tarefas relativas às pessoas com deficiência? Mais uma questão que tem a ver com a formação de profissionais bilíngues. Será que vai ser criada uma base de dados para o pessoal de interpretação e tradução, para oral e para a escrita? Porque sabemos que o pessoal, ou seja, os intérpretes tradutores são importantes para o desenvolvimento de Macau no futuro, tendo em conta os grandes planos que vão ser desenvolvidos no futuro breve. Obrigada. Palavra do deputado Pereira Coutinho. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colegas. Eu tenho muitas questões a colocar e vou apresentar. Espero poder apresentar todas. Primeiro, o Sr. Secretário disse na sua apresentação hoje que os trabalhadores da função pública são os recursos mais valiosos e como é que nós podemos ver isso demonstrado por parte do governo, que os funcionários são esses recursos tão valiosos. Nós temos vindo a ver que há um volume acrescido de trabalho ao longo dos últimos tempos e toda a gente também tem conhecimento disso, a população também sabe disso e como é que eles são a ser tratados. Em relação ao subsídio de residência, tendo em conta essa conjuntura econômica que estamos agora a atravessar, o Sr. Secretário disse que tem que ser avaliado ou ponderado de forma global. Mas essa afirmação não é só agora que está a dizer isso. No passado também alegou isso e também dizia que havia necessidade de haver consenso da sociedade para qualquer atualização dos salários e havia necessidade de fazer um grande trabalhão para ter qualquer atualização de salarial no passado. Assim, em termos de apoios econômicos à sociedade, porque é que os trabalhadores de função pública foram deixados para trás?
aqueles 15 mil patacas de apoio atribuídos pelo governo, por que é que ficaram de fora os trabalhadores de função pública? O que nós queremos saber é porque é que o apoio aos trabalhadores que se é atribuído ao governo, porque é que ficaram de fora os trabalhadores? Por que razão? E agora, também o programa de reforma da administração pública começou em 2002. Falava-se em integridade, reforma, e havia muitos chavões que se repetiam desde o passado até agora, mas agora não se vê nada em concreto. Em que estado é que nós encontramos agora neste processo de reforma? Vemos agora os inspectores, os motoristas que estão neste momento a queixarem-se do fato de essa fusão do índice 195 para 260. Começou em 2007 esse assunto e só agora, em 2020, é que vimos alguma coisa. Será que só em 2049 é que nós temos todos os problemas resolvidos? Os distribuidores postais, neste momento, já têm habilitações de ensino secundário e alguns de ensino universitário, mas agora continuam a estar a ser explorados. Há aqui a necessidade de uma necessidade de trabalhar mais meia hora, mas que não é compensado esse tempo. E muitos deles estão agora a ser tratados de forma injusta. Há também muitas queixas a dizer que os trabalhadores não trabalham, há esse fenómeno de inação, inoperância por parte dos funcionários públicos, mas eu acho que é justo dizer uma palavra de justiça para desmentir isso tudo. O senhor chefe do executivo disse que não há ninguém interessado em assumir cargos de direção de serviço. Quando agora está a dizer sobre esses motivos, porque é que as pessoas não querem assumir cargos, porque há muita pressão, as pessoas também, não, há menos pessoas interessadas até. O que nós vemos, a causa dos problemas que nós temos agora, é a inação por parte do secretário de tutela. Temos as disposições fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direção e Chefia desde 2007 e havia 4 vertentes também para a reforma da administração pública sobre a responsabilização política, jurídica, ética e também outras vertentes. Mas agora não se vê nada. Parece que agora não se falou nada sobre isso no passado até agora. Quando nós falamos em dirigentes e pessoal de direção-chefia, o que é que entendo por pessoal de direção, de chefia e de direção? Acho que também isto inclui uns quantos secretários e incluindo o chefe do executivo. Até agora, quando se registrou algum problema, alguém foi responsabilizado ou não? Não. E em relação à justiça e imparcialidade, há muitas injustiças e muitas parcialidades. A Lei 15/2009, podemos ver que quando foi produzida essa norma, essa lei, em 2000 e não, até agora, não vemos por que razão alguém pode ter o efeito dessa norma a retroagir até 2007 e outros não estão contemplados. É necessário ver que o problema está no fato de
os governantes a sacudir a água da capota é que está na origem dos problemas que estamos a viver neste momento. Há muitas pessoas que estão desejosas de poder antecipar a sua aposentação. Na altura, também houve esse compromisso de estudo, mas agora também não vemos. Temos agora 38 mil funcionários públicos, depois provavelmente vai haver necessidade de atingir 40 mil, porque as pessoas, neste momento, há necessidade de haver pessoal para fazer o trabalho, com esse acumular de trabalho todo. Porque é que a contagem da antiguidade e também o regime de aposentação de previdência, neste momento há aqui diferença de tratamento na função pública. Uns têm, outros não têm. Há muitas questões, eu tenho muitas reivindicações e muitas situações de injustiça que queria colocar agora em cima da mesa consigo. Temos que ver que agora disse que 93% trabalham de horas extraordinárias. Deputado Mkocha. Em primeiro lugar, eu vou continuar a colocar a pergunta sobre a responsabilização dos titulares dos principais cargos do governo. No slide de 2020, sugere-se a revisão do regime de responsabilização e da revisão das regras de conduta dos titulares dos principais cargos. Queria aproveitar esta oportunidade no hemiciclo para que o governo conheça bem que a matéria de responsabilização é uma matéria muito importante e foco de atenção. Em 2019 já foi lançada a ideia e também em 2018 foi um ano em que o CCAC divulgou um relatório no qual detectou várias irregularidades, nomeadamente abuso de poderes, e por isso surgiu muitos comportamentos más e também foi detectado casos de abuso ao longo do tempo de direitos. Por exemplo, esses casos de abuso têm a ver com as delegações de Macau em Pequim, IACM, IPIMA na tutela do Secretário de Economia, Direção de Serviços, Força de Segurança Pública da área do tutela do Secretário de Segurança, Obras Públicas, da área da tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, e também serviços da Alfândega, do Comandante de Serviços da Alfândega. O Sr. Secretário foi interpelado várias vezes, abocado pelos colegas, e disse que em caso de abuso de direito haverá lugar a uma responsabilização penal. E convém frisar que, quanto ao caso de IPIM, esse caso não foi tratado pelos secretários e foi tratado pelo tribunal. Acho que o senhor secretário, uma responsabilidade política é diferente de uma responsabilidade penal. Não misturam as coisas. Não é aguardar quando os casos ou os resultados forem muito más é que nós começamos a atuar para resolver as questões. Acho que devemos intervir antecipadamente para aliviar a situação. Já temos leis, que é a Lei 15/2009, no seu artigo 23, regula que o chefe executivo e os secretários, os titulares dos principais cargos do governo, podem censurar as condutas más. Podem, ou seja, o chefe executivo e os referidos titulares dos principais cargos podem proceder à sanção ou impõe sanção. Nos casos mais graves, podem decidir até a rescisão do contrato dos funcionários. E também temos um regime de disciplina para os funcionários. Claro que a prática de quaisquer infrações ou atos ilegais pode ainda resultar, no caso mais grave, uma responsabilidade penal.
Mas devemos saber que muitos desses casos, muitos funcionários cumpriram as ordens e, ao atuar em concreto, por trás, ajuizou se deve praticar certos atos ou não. Mas há sempre uma margem cinzenta entre as ordens dadas e a atuação concreta feita pelo funcionário. E sabemos que quem tutela esses comportamentos ou esses atos praticados pelos funcionários é o chefe executivo ou os secretários. Mas ainda nós temos a Lei /15 de 2009, que é disposições fundamentais do Estatuto Pessoal de Direção e Chefia. Mesmo com a entrada em vigor dessa lei, só constatamos que aquele caso do IPIM é que foi enviado ao tribunal. Mas nunca houve lugar à censura com várias ilegalidades praticadas pelos funcionários. Por isso, o público achava que o governo deve atuar e o governo agora vem propor a revisão da lei de delegação de poderes. Mas muitos cidadãos e muitas pessoas inteiradas do assunto disseram que o recurso a uma lei de delegação de poderes para resolver o caso é possível de resolver definitivamente essas situações. Mais ainda, qual é o mecanismo que deve adotar para atingir o mesmo efeito que a censura pública produz? O Sr. Secretário disse que este ano vai avançar com os trabalhos legislativos daquela lei, mas nem sempre. Mas se não consegue fazer este ano, depois vai deixar arrastar para o próximo. Mais tarde vai arrastar mais um ano. Depois o assunto arrastando, deixando para o próximo mandato do governo. Eu acho que não devia dar essa sensação à população, porque este tipo de atuação vai afetar a credibilidade do governo. Por isso, o governo deve acelerar os seus trabalhos e o Sr. Secretário deve aproveitar esta oportunidade pública para responder o que vai fazer para retificar esses comportamentos tortos. O Sr. Secretário também disse que está muito atento com o regime democrático, mas este ano o Sr. Secretário disse que quer aplicar mais esforços no combate à epidemia. Eu acredito temporariamente essas afirmações, mas será que o Sr. Secretário está atento à revolução do regime democrático para implementar o sufrágio universal do chefe executivo? Pode manifestar a sua atitude quanto a isto? Mais ainda, o Sr. Secretário disse que estamos perante uma situação epidémica e os cidadãos querem que eu entregue um documento para ti. Que um cidadão quer adotar o seu cão, mas não conseguiu, e o IAM apresentou uma nota de imprensa, mas essa nota de imprensa levou ao aparecimento de mais conflitos, e o IAM pode aproveitar esta oportunidade para, nesta oportunidade pública, declarar ou eliminar as dúvidas entre o IAM e o público, para assim melhorar os atos governamentais do governo. Muito obrigado. Sr. Deputado Lamano vai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas. Gostaria de trocar impressões relativamente à área da Administração e Justiça. Uma das competências, atribuições da Direção de Serviços de Assuntos de Justiça é a divulgação jurídica, tendo obtido alguns resultados nesses últimos anos. Quer dizer, que é através dessas ações de promoção e divulgação deu-se a conhecer
a conhecer a aplicação da lei básica. E tem organizado mais de 32 mil sessões de esclarecimento, 200 sessões com participação de 32 mil participantes. Foi realçado que vai reforçar as ações de divulgação na República da China e há que, especialmente da segurança nacional, especialmente sobre a sua importância própria para os residentes de Macau. O que compreendo tem dialogado com o pessoal de ZES para organizar sessões de formação para 240 docentes. Que não sei se vai alargar essas ações para que os restantes professores também conhecem os crimes, por exemplo, sobre a cultura histórica da China, da política da China, quer dizer, dando assim a conhecer aos trabalhadores da função pública sobre os princípios nucleares. Quer dizer, os funcionários, os trabalhadores, qual é a taxa de sucesso com a organização dessas formações? São 30 os funcionários públicos provenientes de 26 serviços públicos e que, com base nessas experiências, vão organizar novos cursos. E, quer dizer, depois de participarem desses cursos, que a avaliação é feita, quais os benefícios que se podem retirar através desses cursos. Isso quer dizer, vai ajuda ou não para a promoção do pessoal que frequentaram ou não? Gostaria de que o senhor secretário nos adiantasse mais informações para além dos novos projetos. Espero que o secretário, tanto como o IAM, divulgar mais informações relativamente às vias, aos espaços de lazer, porque já não vou falar sobre o corredor costeiro verde, porque é uma das prioridades do IAM para o próximo ano, porque durante a situação epidémica, as pessoas, como não ficaram, os residentes de Macau estavam retidos em Macau, e quer dizer, esses locais, quer dizer, são muito bem-vindos, são bem-vindos para o residente de Macau. Que não sei se qual o ponto de situação dessas ações e o complexo lazer da grande dimensão na população de Haksá. Quer dizer, para que sejam usufruídos para o residente de Macau. Mas com o plano diretor, espero que venha a construir esse espaço de acordo com a densidade populacional, em conformidade com as zonas, para ver a sua adequabilização para servir de determinados espaços. Além disso, eu gostaria também de falar sobre o governo eletrónico, que é uma questão que muito preocupa os deputados. Desde que foi aprovada a lei entrou em vigor em 27 de setembro, há já um fundamento legal para o governo tomar as devidas ações. Especialmente com a abertura de uma conta com o reconhecimento facial.
Quer dizer, falou-se há um bocado sobre a conta única de acesso. Porque já passou por várias fases. Anteriormente, talvez não é de bem recebido pelos residentes de Macau. Mas agora passou-se a ser uma forma mais generalizada, contando com 70 mil utentes. Por exemplo, vão ser integrados tanto uma carteira digital com leitor do IEC, cartão de idoso, cartão do utente do SS. Por isso, gostaria de perguntar se pode ser com o desenvolvimento possa vir a substituir o documento de identificação eletrónico. Quer dizer, é através desse documento que se pode tratar ou obter os mais diversos serviços, por exemplo, serviço de carteira digital, por exemplo, a carta de condução. Bastava um telefone que já está tudo resolvido para efetuar o pagamento. Quer ser desenvolvida para se tornar num bilhete de identidade eletrónico. Que se todos os códigos, código de saúde, de constar, porque basta aqui preencher se tenha saído do território ou não. Isso talvez sem necessitar de tornar a preencher, isso facilita a vida das pessoas. Obrigado. Até a próxima, deputada Wonsana. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo. Também gostaria de colocar questões sobre a governação eletrónica, porque sabemos que há que haver, então, o reforço das funções da governação, as funções dessas aplicações. Mas, desde a implementação da governação eletrónica, acho que as aspirações da nossa sociedade ainda não foram concretizadas, porque esses serviços são unidirecionais e sabemos que, quando da implementação da governação eletrónica, houve uma pequena falha, ou seja, não haver uma comunicação e diálogo ou interação com a nossa sociedade. Mas ainda temos que alargar ainda o âmbito da cobertura dos dados para então conseguir construir uma cidade inteligente. E a partilha desses dados também é importante, porque trata-se de uma tendência mundial a adotar esta medida, e por isso o governo tem de criar algumas plataformas e adoptar algumas medidas de incentivo, não só à nossa população, mas também às empresas, etc., para que os setores participem nas atividades de inovação científica e tecnológica. Sabemos que em muitos países também adopta o método de abertura dessas informações do governo eletrónico. E tendo em conta, ou seja, através de várias... O que é que significa isto? Ou seja, através de várias aplicações para, então, facilitar a vida ou as deslocações da nossa população. Será que o governo vai, de forma proativa, abrir essa porta de partilha de informações com alguns setores? Estou a falar só de dados não muito sensíveis, para que então possamos desenvolver uma cidade inteligente, uma cidade digital de uma forma mais acelerada. Vai fazer isto, abrir esta porta de partilha desses dados? Mas ainda, segundo o relatório da SLAC, sabemos que temos que então promover a marca de Macau. Agora, parece-me que quanto à aquisição
praticada pelos serviços públicos, essa aquisição tem que seguir certas regras e para então concretizar essas medidas de aquisição, então temos que ver se a aquisição feita pelos serviços públicos se versam ou não aos produtos fabricados em Macau. Assim sendo, será que vai então planear sobre isto? Planear sobre a aquisição central de produtos da marca de Macau para então apoiar os setores que fazem então que produzem os produtos de Macau? Mas ainda quanto à celebração de um acordo com os serviços da alfândega do interior da China, nós queremos saber qual é o conteúdo desses acordos celebrados pelo governo de Macau com os serviços da alfândega da RPC. Por isso, qual é o próximo, depois da celebração desse acordo, então quais são os trabalhos que vão ser desenvolvidos na próxima fase? Agora, quanto às carreiras especiais e mobilidade de pessoal, mobilização de pessoal, estou feliz e alegre porque estou a ver que o governo consegue mesmo saber e detectar os problemas de mobilidade horizontal e de falta ainda de um mecanismo científico para a mobilização dos seus recursos. E sem esses mecanismos, então, não vai ser fácil desenvolver a nossa equipa de funcionários. Agora, tendo em conta que a mobilização está afetada por falta desses mecanismos, por isso, tal como disse o seu secretário, nenhuma das lojas consegue sobreviver em relação sobre esta situação e por isso peço ao governo para, ao estudar os problemas da mobilidade, os seus recursos, para também estudar a mobilidade dos recursos nas pequenas e médias empresas. Mas ainda uma questão que tem a ver com a limpeza, a recolha de lixo, de resíduos sólidos. Sabemos que há vários sistemas para a recolha de resíduos, através de tubos, de uma rede. E acho que o sistema atual há um grande problema, porque então dependemos de veículos próprios para a recolha de lixo. E esses veículos normalmente produzem um ruído e que vai incomodar a nossa população. E peço então ao governo, aos serviços competentes, para medir a poluição sonora desses veículos, ou seja, medir os decibéis desses veículos, do ruído produzido por esses veículos, já quando da recolha de resíduos sólidos à noite, o que perturba o sono da nossa população. Tem a palavra no governo para a resposta. Obrigado, senhor presidente, também pelas questões que foram colocadas. A deputada Leon Kay perguntou sobre o discurso do senhor chefe do executivo. Sobre isso também respondi anteriormente, sobre esse trabalho em porta fechada, e já não vou voltar a repetir. Quanto ao trabalho sobre a formação de uma equipe de trabalhadores, uma reserva de trabalhadores, em resposta à necessidade de desenvolvimento no âmbito da Grande Bahia, este é um trabalho que ficou, de certo modo, suspenso por causa da epidemia, e até que a epidemia, a situação epidémica se melhora, podemos retomar esse trabalho e realizar certas iniciativas, como, por exemplo, visitas
regiões da Grande Bahia para nossos trabalhadores se inteirarem sobre o funcionamento em certas cidades da região, como é o caso de Shenzhen. Enquanto à questão sobre a consulta pública, como disse, há de facto espaço para melhoria. Ultimamente nós lançamos muitas políticas e sobre isso há necessidade de melhor escutar a opinião da sociedade. Como disse a deputada Ângela Leão, certas políticas revestem-se de um caráter muito técnico e há, por isso, necessidade de uma melhor explicação e esclarecimento. E, assim, por exemplo, em relação ao plano diretor urbanístico, há essas políticas que têm um caráter mais técnico e temos que trabalhar melhor para que a população interessada possa se pronunciar melhor em relação a essas políticas. Quanto ao pacto sobre pessoas portadoras de deficiência, essa é uma matéria que está dispersa em diferentes diplomas legais que nós temos, a sua regulamentação também, e a apresentação dos relatórios à Organização das Nações Unidas. Neste momento não tenho muitas informações em concreto, mas posteriormente podemos facultar mais informações sobre isso. A formação de pessoal bilíngue é uma vertente de trabalho muito importante que damos grande atenção. Não temos neste momento uma base de dados sobre o pessoal com essa especialidade. Nós entendemos que há de facto necessidade de formação desse pessoal. Quanto à questão do deputado José Pereira Coutinho, perguntou se nós podemos resolver por completo as questões e problemas das carreiras da função pública. E não percebi se essa sua questão refere-se a todos os problemas, em que sentido é resolver tudo. E não concordo plenamente com essa sua visão, porque nós temos um regime e, portanto, que temos que também estar vinculados à forma como esse regime funciona. Em relação ao facto de eu, neste momento, ter assumido as funções de Secretaria da Administração de Justiça, pouco mais, não chega a um ano, e quando há essa acusação de inação, eu não concordo e não cabe a mim fazer esse juízo, mas quando se diz que há essa inoperância por parte da tutela, não concordo. Quanto à responsabilização, o recente caso do IPIM ainda correm os termos de recurso e não me vou pronunciar por enquanto. Quando há os responsáveis, neste momento já detidos na prisão, será que não temos qualquer regime de responsabilização? E não concordo. Temos. Quando falou sobre a responsabilização política, criminal, disciplinar, quando houver uma ocorrência que deve ser aberto um inquérito disciplinar e quando há necessidade de exoneração, nós fazemos isso, nós temos feito isso. E será que isso não é responsabilização? Por isso eu discordo consigo. De acordo com o orçamento de 2019, de acordo com o que está orçamentado, enquanto ao número de pessoal,
para 2020, o número de trabalhadores da função pública fixava-se em 38.128. E foi por isso que o senhor chefe do Executivo disse que havia necessidade de emagrecer, de controlar o número de trabalhadores. Esses números são valores que nós temos dado acompanhamento a todos os meses. Os SAPs têm informações atualizadas de mês para nós podermos estar ao corrente daquilo que nós temos em termos de número de trabalhadores. Até maio nós temos 35.253. Quanto ao recrutamento, vou dar a palavra ao diretor do SAP. Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, caros deputados. Quanto ao apoio ou assistência aos funcionários da categoria baixa, existem diferentes mecanismos que os apoiam. Por exemplo, diferentes subsídios. Por exemplo, os pais que vivem nos lares, temos o subsídio de lar para idosos ou ascendentes. Temos o subsídio de despesas de infância, subsídios para estudos complementares dos filhos. Nós temos sempre dado acompanhamento aos rendimentos recebidos pelos funcionários de categoria baixa. Por que é que nós utilizamos o 220 pontos indiciários como uma linha para fazer uma distinção entre os funcionários da categoria baixa e alta? Porque queremos cuidar mais dos funcionários e prestar atenção e prestar apoio aos funcionários que se deparam com dificuldades de sobrevivência. Os funcionários que oferem menos de 200 pontos indiciários são por volta de 2.500 funcionários. O chefe executivo na Assembleia Legislativa já disse que não são muitos. O governo, ao ajustar os subsídios e os valores dos abonos, temos de levar em consideração as modificações eventuais na estrutura dos funcionários. Por isso, ao pensar na alteração dos subsídios e abonos, temos de atender às necessidades desses funcionários, às dificuldades de família desses funcionários e também vamos tratar caso a caso as dificuldades que os funcionários deparam. Temos também a atender às necessidades de sobrevivência dos funcionários. Mas, por outro lado, nós também temos de pensar sob o prisma de gestão dos funcionários. E assim é que nós conseguimos cuidar bem os funcionários da categoria baixa. Relativamente ao regime de responsabilização dos dirigentes, quer dizer, eu já respondi por várias vezes, especialmente relativamente às questões levantadas nas interpelações escritas. Quer dizer, há bocado já falei sobre a responsabilidade criminal, responsabilidade disciplinar, quer dizer, responsabilidade política. Quer dizer, nós temos espaços, como há bocado já referi, espaços de melhoria, especialmente relativamente à disciplinar e à criminal. Por exemplo, no Estatuto do Pessoal da Direção e Chefia, no seu artigo 23, fala sobre a advertência ou repreensão presencial. Não sei se a sua opinião é de obter algumas informações, dados, quantos a pessoal da direção e chefia foram admoestados ou foram censurados. Mas eu acho que mesmo que não houvesse um caso algum de censura, mas isso não representa que não há responsabilização dos dirigentes. Com honestidade,
apoiar o governo para desenvolver com honestidade as ações. Eu acho que esse regime, segundo o meu próprio entendimento, eu tenho trocado impressões com o diretor porque o chefe executivo tem que ter um despacho em que situações é que vai haver lugar à censura. O louvor, sim, está muito determinado de uma forma mais detalhada. Mas agora uma censura, ele tem de, através de um despacho de chefe executivo. Eu acho que se isso acontecer, ele já foi condenado pelo tribunal. Segundo o desenvolvimento socioeconômico, quanto às negligências ou as irregularidades praticadas, através dos órgãos de comunicação social já se consegue obter esse resultado, porque ele é criticado, é censurado. Por isso que nós vamos ter em consideração isto nas disposições fundamentais do Estatuto Pessoal da Nação-Chefia, quando a sua revisão. Quanto ao Cavadio, que não conseguiu adotar novamente o cão, que o cão encontrado não era o que o dono perdeu, reclamava. Quer dizer, é por isso eu tenho que esclarecer. Quer dizer, esse caso, que eu não vou aqui falar, é um cão todo preto, negro, não é, mas há com manchas brancas. Quer dizer, o IAM, não vamos exagerar, é um facto. É de criar uma mútua confiança. E, seja como for, nós vamos trabalhar mais para melhorar essas relações. Quanto à divulgação, a promoção e divulgação da lei básica, as ações, especialmente junto das escolas, que de certeza vamos reforçar e intensificar essas ações. Quanto à formação dos trabalhadores da função pública, que é de 3 meses, até ao presente momento, ainda não temos feito uma avaliação. De certeza que temos de avaliar isso para servir como fator de referência para a organização dos próximos cursos. Quanto ao espaço de lazer na povoação de Haxá, isso. Temos de o articular com o plano diretor, que está ainda sob consulta. Por exemplo, sobre a abertura dos quintais, o acesso a esses quintais da plantação ao público. Quer dizer, isso só depois de haver o plano diretor, para evitar que esses terrenos desocupados para serem aproveitados em conjunto. Quer dizer, para melhor, quer dizer, quanto a partir de base de dados ou com a conta única de acesso, porque os residentes estão muito preocupados com os seus próprios dados pessoais. Porque, quer dizer, esses dados pessoais constam no seu telemóvel. Como há bocado falou-se sobre o Código de Saúde,
Quer dizer, é no sentido de não necessitar de preencher sempre as mesmas informações. Não é de download um boletim e apresentar ao governo, porque futuramente é através de um telemóvel, através do telemóvel a pessoa pode requerer um determinado documento ou requisitar um determinado serviço público. Quanto à partilha, a partilha de dados, já temos começado, temos um website cujos dados são de acesso do público. Que eu cheguei a ter a entrar nesse website e os dados são bastante... O primeiro passo já está dado. Esses dados, para aqueles que tenham essa necessidade, qualquer pessoa pode ter acesso. Especialmente sobre alguns dados, as informações relativamente às concessionárias dos serviços públicos e aos serviços públicos. Se podemos construir uma plataforma de aquisição central de produtos com a marca fabricado em Macau. Quer dizer, eu acho que podemos que os comerciantes podem colocar os seus produtos nessa plataforma. Quer dizer, quanto a essa questão, vamos dialogar com a tutela das finanças e economia. Quer dizer, temos já celebrado um acordo. E, de facto, facilita o desalfandegamento dos produtos. Vamos dar o seguimento a isto. O que mais nos preocupa é a importância que nós damos sobre a reforma do regime da função pública. Quanto à recolha de resíduos, como diz no relatório, que nós vamos tratar dessa situação com um projeto específico. Há pessoas que entendem que os resíduos são poucos depósitos, outros que são muitos, que são afetados o meio ambiente e sanitário do residente, porque não há uma solução que consegue resolver todas as situações. Por isso nós vamos debater essa situação com os residentes, com as associações e com os estabelecimentos comerciais. A palavra, Sr. Deputado Ângela Leão. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas dadas pelo Sr. Secretário. São respostas pormenorizadas, mas agora ainda falta-me uma resposta para a comunicação entre a Administração e a Assembleia Legislativa. Também falei sobre o grupo de trabalho interdepartamental, interserviços, porque o Sr. Chefe Executivo também disse-nos que é importante a colaboração e cooperação interdepartamental ou interserviços. O governo, ou seja, a quando da retoma do terreno do Canídromo, acho que todos os serviços envolvidos então reuniram-se e realizaram uma conferência de imprensa. Foi um trabalho bem feito, mas agora, depois da retoma reaver aquele terreno do Canídromo, disse-nos na altura que vai então criar um plano de céu azul, de um outro plano para aproveitamento para a construção de mais espaços verdes,
etc, etc. Mas agora, até o momento, nada sabemos sobre o planeamento ou o aproveitamento desse terreno. E acho que o aproveitamento desse terreno também envolve diversos serviços públicos. Tal como disse o senhor secretário, o secretário está a tratar dos problemas, por exemplo, da rede de drenagem, das escavações, etc. E prevê-se que no futuro próximo vai haver mais atividades e mais trabalhos para desenvolver. Por isso, peço ao governo para, então, rever esse mecanismo de intercooperação entre os diversos serviços. Obrigada. Deputado Pereira Coutinho, obrigado. E também obrigado pelas explicações do Sr. Secretário, mas deixou por explicar muitas das minhas questões, mas não vou insistir sobre essa questão da responsabilização dos dirigentes. Mas acho que quando estamos a pressionar sobre os diretores, também não é justo, porque eles já são avaliados. Mas o secretário tem a sua parte de responsabilidade e não é sacar essa responsabilidade para os diretores de serviços. E sobre esses apoios para os trabalhadores, apoios econômicos e as regalias, é um assunto que queria abordar consigo, porque antes da transferência da soberania, os trabalhadores da função pública têm direito à residência, mas agora já não têm. E o pessoal de interpretação e tradução tem direito também. Mas muitos agora são obrigados a comprar além fronteiras uma fração, mas depois vêm-se defraudados nas suas compras, porque há regimes diferentes de compra e venda. Quando se diz que há reuniões conjuntas para entendimento com os responsáveis do outro lado da fronteira, no âmbito da Grande Bahia e melhoria do trabalho, será que podemos encontrar formas para ajudar esses trabalhadores e também a população que ficaram defraudados da sua aquisição de uma fração no outro lado da fronteira? Deputado Nkocha, sim, queria dar acompanhamento ao regime de responsabilização dos titulares de principais cargos do governo. Segundo contatos e segundo opiniões de peritos e especialistas, porém é que em determinados casos não se apura a responsabilidade dos titulares principais do cargo do governo. Por que é que se apura a responsabilidade dos diretores e dos seus subordinados? São responsabilidade de tutelar ou de cumprir a lei o chefe executivo e os seus secretários. Eu não sei quais as informações estão por trás, as mensagens que estão por trás, mas o que estou a associar ou estou a pensar é que há quem que está a conivir as coisas. Que há alguém que aproveitou os poderes para emitir as ordens, e quem imita ordens normalmente é aquele que não quer assumir responsabilidades. E existe já regimes jurídicos que regulam este assunto. Por exemplo, os chefes executivos e os titulares de principais cargos do governo não deve conter uma regra excepcional, por exemplo, essas figuras, por causa do interesse público, emitiu uma ordem inconveniente, poderá afastar-se da responsabilidade, sem mensagens internas ou à porta fechada. Será que todos os casos lá fora que quem coniviu é o chefe executivo e os seus secretários? Acho que não. E por trás de tudo isto tem a ver com o regime democrático. E claro que a prática destes atos ou comportamentos implica uma responsabilidade penal. Mas agora o chefe executivo é eleito por um pequeno círculo de pessoas. Por isso,
Será que o secretário está determinado em promover o desenvolvimento do regime de democracia? O Sr. Deputado Lamlane vai, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário. Quanto à promoção e divulgação das leis, foi referido que são várias as formas. Por exemplo, a DESAS tem publicado, tem textos de divulgação publicados nos jornais. E através do WeChat foram lançados muitos textos que foram no Instagram e foram visitados por mais de 400 mil pessoas. Quer dizer, há um que é conhecimento da lei, quer dizer, para explicar, para divulgar conhecimentos jurídicos para os residentes, para pessoas que são leigos em direito. Essa aplicação, parece que são através, é um filme de curta-metragem com 100 caracteres que vai explicar, vai divulgar alguns conhecimentos de direito. Acho que são expressões muito simples que façam aprendizagem por parte dos residentes, que eu tenho visto sobre um workshop cuja cerimónia foi presidida pelo seu secretário. Não sei se pode prestar mais algumas informações relativamente a todos esses aspectos. Palácio Deputado Osaiman, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, gostaria de fazer um acompanhamento sobre a matéria da governação eletrónica, conta única de acesso comum aos serviços públicos. Sabemos que as funções são limitadas por enquanto e a nossa população e as empresas sempre tendem então tratar de um determinado assunto através da via eletrônica. Então, o mais importante para a nossa população é o seguinte, o que não é importante é quantos serviços públicos estão envolvidos, etc. O mais importante para a nossa população e para os lojistas são os procedimentos em si. Porque com esta conta única, então, poderá ou não, através desta conta única, aditar mais ainda a função de serviço one-stop e ainda de uma outra função de partilha de dados ou de informações aos interessados envolvidos no tratamento de um determinado procedimento? Porque trata-se também de um fenômeno de responsabilização, mas uma responsabilização não para penalizar, mas sim para, então, facultar mais informações aos interessados a quando dos procedimentos, a quando do tratamento dos procedimentos, para ver quais são os documentos, por exemplo, em falta, etc. Uma outra questão que tem a ver com a aquisição local de produtos locais. Sabemos que muitos países também apoiam no desenvolvimento dos seus próprios produtos. Será que nós vamos fazer isto? A palavra do Governo para a resposta. Obrigado. A deputada Ângela Leão perguntou sobre o diálogo e comunicação entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa. No próximo ano vai haver eleições na Assembleia Legislativa e por isso que nós apresentamos 9 propostas de lei. Nós temos esse plano de apresentação de 9 propostas. Isso é por causa da nossa preocupação com o trabalho da Assembleia Legislativa e também se demonstra esse diálogo. E sobre a melhoria do trabalho interdepartamental, também vamos realizar trabalhos de estudo e de análise sobre diferentes vertentes
dessa temática e no próximo ano nós vamos tirar as conclusões desses estudos para dar seguimento aos trabalhos posteriores. E o deputado Pereira Coutinho falou sobre os apartamentos do governo e a necessidade de os trabalhadores irem comprar frações. Não tenho muitas informações sobre isso, vou dar acompanhamento depois e dar mais informações. Sobre essa cooperação no âmbito da região da Grande Bahia e os problemas que resultaram da compra de frações por parte de nossos residentes, se houver qualquer litígio ou qualquer fraude, isso deve ser comunicado quanto antes às autoridades para nós darmos acompanhamento. Sobre a situação da venda imobiliária, é um assunto que as pessoas estão mais inteirados em relação, mas agora em relação à província de Guangdong, há de facto menos conhecimento e temos que trabalhar mais também nisso. Sobre o regime de delegação de competências, já em abril passado dissemos que haveríamos de dar seguimento à revisão desse regime por causa da ambiguidade das fronteiras entre as competências, entre os diferentes serviços e dirigentes. E para fazer esse trabalho tem que ser feito uma revisão progressiva e gradual, sem afetar o que nós temos já neste momento. E também de acordo com o diploma 6/1999. Assim, a necessidade de fazer, de criar condições para que a supervisão do trabalho de delegação de poderes e de competência, tanto da parte do chefe executivo como dos secretários do governo, e tendo em conta também as competências legais que estão fixadas por lei. Isso também implica uma revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública e também é um assunto que tem a ver com a harmonização entre as competências. E quando nós fazemos esse trabalho, temos que ter em conta também também em relação à questão do deputado Cocktail, nós também temos que fazer o trabalho de estudo do processo de democratização, tendo em conta a conjuntura social. E quanto à formação de trabalhadores, vou dar a palavra ao diretor do SAF. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Quanto à questão, o deputado Lamanoé perguntou sobre o workshop sobre o governo eletrónico. Os conhecimentos que foram colocados neste colóquio têm a ver com os conhecimentos sobre a gestão e a utilização das plataformas no âmbito do governo eletrónico. Os técnicos informáticos vão receber formação, daí elevando as suas capacidades e competências profissionais. Nós vamos ministrarmos conhecimentos sobre a computação em nuvens nos workshop. Quer dizer, eu concordo com as opiniões avançadas pelo deputado Van Saiman, que não é tão simples
que alguns dos serviços sejam prestados através da rede de internet. Isso. Quer dizer, é um dos meios para reformar e optimizar os procedimentos administrativos. Que se vai consegue obter a sua eficácia ou não. Porque às vezes não reparamos. Por exemplo, como o Código da Saúde, através da conta única de acesso. Quer dizer, porque isso implica alguns dados pessoais. Porque já constam dessa conta. Por isso, quer dizer, pode ultrapassar essa etapa. Porque cada emissão de alguns certificados ou atestados para autorização dos residentes que são entregues para serem entregues a um outro serviço público será através da conta única de acesso comum. Então, é através dessa conta. Isso contribui para aperfeiçoar ou simplificar os procedimentos administrativos. Quanto à plataforma de aquisição central de produtos bem de Macau, eu vou dialogar, vou trocar impressões com o secretário de tutela de Economia e Finanças. Há algumas perguntas que foram feitas e que ainda não respondi. Por exemplo, sobre o Instituto o IAM, relativamente às ligações ilegais de drenagem. Mas eu acho que a melhor forma para evitar evitar a inundação é a obra da Box Verde, da Estação Lavatório do Norte do Porto Interior e do Sul do Porto Interior. Quanto às ligações ilegais quer dizer, eu acho que através da imprensa já têm tido conhecimentos sobre determinados casos, que isso pode afetar a drenagem, que especialmente isso acontece mais na área das construções, que nós temos de executar a lei com maior rigor e temos de reforçar as nossas ações de fiscalização. Por exemplo, de despejar as areias nos esgotos. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois do intervalo, então, vamos passar para o sexto grupo.